noite, sejam bem-vindos ao painel do programa Parlamento, que hoje vai refletir sobre alguns assuntos que nos últimos dias marcaram a vida política regional. A oposição madeirense uniu-se na assinatura do Pacto pela Democracia. O programa de ajustamento financeiro passou na avaliação da Troika, com a ressalva de que existem elementos de incerteza quanto ao controlo orçamental. Julho é agora o mês apontado para a entrada em vigor das taxas moderadoras no Hospital Nélio Mendonça. São hoje nossos convidados os deputados Pedro Coelho, do PSD, Rui Barreto, do CDS, Carlos Pereira, do Partido Socialista, José Manuel Coelho, do PTP. Vamos conhecer de imediato o minuto do deputado do CDS. Que assunto escolheu para a abertura deste programa? Bom, em primeiro lugar, boa noite. O tema que eu escolhi para hoje tem a ver com a questão central que está na ordem do dia, que tem a ver com a transferência das verbas da República para a Madeira. Já se passaram 4 meses desde a assinatura do Plano de Ajustamento Económico e Financeiro. Foi assinado a 27 de janeiro. E não se percebe, tendo em conta a gravidade da situação financeira na região, com as empresas que esperam e desesperam pela transferência dessas verbas, que nem o Presidente do Governo, nem o Secretário Regional, nem o Ministro das Finanças, nenhum deles tenha vindo a público explicar aos cidadãos como é que está a decorrer a implementação das medidas que estão no acordo, se a responsabilidade é do Governo Regional da Madeira, que lhe compete porque lhe assinou a implementação dessas medidas, se é a República que está a retardar. O CDS até agora não teve resposta às perguntas que colocou. Nós fizemos, aliás, um pedido de audição parlamentar ao seu secretário regional das Finanças, o seu deputado cá, mas também o deputado do CDS à Assembleia da República enviou uma carta ao seu ministro para que o seu ministro viesse explicar como é que está a decorrer. Até agora, silêncio. Até agora, tanto de uma parte como de outra, não obtivemos resposta. Não vamos antecipar o debate. Doutor Rui Barreto, posso deduzir que tem baixas expectativas em termos de uma data para o desbloquear dos 150 milhões. O que é que, em sua opinião, está a atrasar esta transferência? Bom, Daniel. Que dados possui o CDS? Embora não tenha respostas da parte do governo de cá e de lá. Bom, em primeiro lugar, convém dizer o seguinte. Este contrato, que é mesmo um contrato, foi celebrado entre o Governo Regional da Madeira e o Governo da República. E foi celebrado este contrato porque a Madeira estava numa situação de ruptura financeira e o Sr. Presidente do Governo fez uma carta ao Primeiro-Ministro a dizer que estava em causa o normal funcionamento das instituições e era necessário um resgate, ou seja, um auxílio financeiro. Desse contrato, que foi assinado pelo Presidente do Governo e o Sr. Secretário Regional, tem um conjunto de medidas que estão sujeitas à avaliação de condicionalidade. O que é isto? Só há lugar às transferências das verbas que estão acordadas no contrato, que este ano são 1.000 milhões e para o ano 500 milhões, caso o Governo implemente as medidas que estão no Plano de Ajustamento Económico e Financeiro. Quer dizer que as medidas não estão a ser implementadas em tempo? Eu posso e tenho toda a legitimidade, enquanto deputado e também enquanto cidadão, de duvidar precisamente sobre isso. Ou seja, não houve até agora a transferência porque o Governo não está. Mas não acha que essa sua declaração entra em contradição com o Ministro na resposta que dá à pergunta do jornalista na conferência de imprensa? Não, quando o Ministro Vítor Gaspar diz que a execução do programa está de acordo com o previsto no plano de ajustamento financeiro? Embora tenha feito aquela ressalva, de facto. Em termos de... Uma das medidas que está, por exemplo, é a implementação de taxas moderadoras, está no contrato. Como sabe, foi há bem pouco tempo, há pouco mais de uma semana, que o Governo veio falar sobre isso e que só vão ser implementadas ainda para julho. Portanto, cá está uma situação. Uma outra situação que nós, Grupo Parlamentar, eu próprio falei no Parlamento, tem a ver com o seguinte, e que está no contrato que foi celebrado entre a região e a República, que o Governo Regional compromete-se a criar, durante o primeiro trimestre de 2012, uma aplicação informática para a disponibilização ao Ministério das Finanças de toda a informação necessária para o acompanhamento do programa. O Sr. Secretário Regional veio desmentir esta situação, remetendo-a para outra no ponto 45. Mas também não veio esclarecer aquilo que lhe compete. Quer dizer, se as medidas estão todas implementadas, porque é isso que compete a um governo.
Então, se nós estamos a passar sacrifícios, os madeirenses já estão a pagar, através de impostos, basicamente a partir de 1 de abril, um conjunto de agravamento fiscal. Não têm o direito de saber se a execução das medidas... A esse programa informático, há um comunicado que saiu ao fim da tarde da Secretaria das Finanças, julgo que tem conhecimento, que diz que esse programa é para ocorrer até final de 2012. Mas isso que está no ponto 45. O que eu estou a referir é um parágrafo, o terceiro parágrafo da página 2 do contrato, que refere que tem que ser implementado um programa informático para controle da despesa corrente, das despesas e das receitas. E, portanto, isso ainda não foi feito. Ou, pelo menos, não temos evidência disso. Mas a questão que eu coloco é o seguinte. Então, se está tudo implementado, se está tudo ok, então porquê que o Sr. Presidente do Governo, o Sr. Secretário Regional das Finanças, que foram, digamos, os dois políticos que assinaram o contrato, porquê que não vêm ou à Assembleia, ou numa conferência de imprensa, no fórum que entenderem, e dirigem-se aos madeirenses e dizem, olha, sobre o contrato nós implementamos isto, e agora falta a transferência da República. É porque não há aqui... Há um silêncio. Há uma névoa, e nada se esclarece. O Sr. Ministro fala em elementos de incerteza, mas também não concretiza. Eu acho que chega à altura de quer aqui o Governo Regional, quer o Ministro das Finanças, mas não havendo do Ministro das Finanças, pelo menos o Governo Regional, que quem assinou o contrato, que venha esclarecer taxativamente e conclusivamente aquilo que está a ser implementado, porque as empresas não aguentam mais. Taxas moderadoras. Bom, em primeiro lugar, devo dizer... Este era um assunto que deveria ter passado pelo Parlamento Regional? Eu acho que ou não havia necessidade? Eu quero dizer o seguinte, o Sr. Presidente do Governo, sobre esta matéria, também tentou sempre negar a implementação da mesma, e depois, mais tarde, chamando no início que era taxas de racionalização, e depois, mais tarde, assumindo as taxas moderadoras e a sua implementação com uma ligeira nuance. Mas eu, sobre esta matéria, quero dizer o seguinte, que o CDS, desde o início, desde esta sessão legislativa, que a matérias ligadas à saúde arrepiou o caminho e tem feito um trabalho digamos, eu vou apelar ao vosso poder de síntese, porque entramos numa fase, o que é cruzeiro quase do programa, e eu quero ir ao pacto. Como sabe, foi o CDS que apresentou uma comissão de inquérito parlamentar ao Cesarame. Vamos ouvir o deputado do CDS. A dívida financeira e a direção clínica do Cesarame. Portanto, há uma comissão de inquérito que vai, digamos, apurar aquilo que é a situação financeira da saúde. Sim, mas isto agora estamos de facto, mas temos as taxas para pagar. Neste momento, se eu estou... As taxas moderadoras, vamos ter que pagá-las. E quem vai pagar as taxas moderadoras? As pessoas que tiverem capacidades financeiras para poder pagar. Eu vou diretamente à questão. Já explico. Não é? Eu vou diretamente à questão. Há uma listagem de pessoas que ficam isentas. Já vos formados. O objetivo das taxas moderadoras, para quem está lá em casa a perceber, e muitas pessoas sabem naturalmente o que significa, o senhor vai perder os votos significam todos, que é moderar a ida para as urgências. Mas para isso acontecer, deveria de haver, a montante, centros de cuidados primários que fizessem a triagem para quando as pessoas fossem para as urgências, fossem efetivamente às urgências ou aquelas que... Pronto, já percebemos. E, portanto, vão pagar. Agora, aquilo que está aqui em causa, que é importante apurar, nomeadamente na Comissão de Inquérito Parlamentar, a questão do Cesarame tem a ver com o seguinte. Não é admissível que desde abril do ano passado, que tinha 11.557 pessoas em lista de espera, tenha aumentado 22% para este ano. E a prova disso foi que o Sr. Dr. Miguel Ferreira, ainda a semana passada, assumiu que as listas de espera no Centro Hospitalar do Funchal são 14.557. Estamos a falar de um aumento de 22%. Quando há falta de material hospitalar, quando há falta de medicamentos, quando há diminuição da qualidade das refeições, quando há perda de idoneidade formativa... E isso leva-nos a quê? Bom, eu peço que conclua. Há, efetivamente, na saúde, um déficit na prestação da saúde. Há uma má prestação dos cuidados de saúde e isso é preciso acautelar. As taxas moderadoras, sem subterfúgios, elas já existem no continente português e já existem na região autónoma dos Açores. Mas elas deram entrada quando o Governo pôde introduzir um conjunto de medidas preventivas para que as pessoas tivessem outros mecanismos antes de dirigirem às urgências. E aqui, o que está a acontecer é uma medida em cima do joelho, apenas e tão só para arrecadar receitas. Dr. Rui Barreto, o CDS,
para além do Pacto pela Democracia, que foi subscrito pelo seu partido também, a atitude a nível de oposição no Parlamento vai mudar a partir, por exemplo, da moção de censura? Esse foi o ponto de viragem para a mudança de comportamentos da oposição? Bom, não sei se terá sido. O que interessa aqui realçar sobre este acordo, Pacto pela Democracia, que foi celebrado por todos os partidos da oposição, é, no fundo, chamar a atenção para os órgãos de soberania e também materializando num pedido numa declaração de constitucionalidade e ilegalidade de algumas normas que estão no regimento e que isto se possa levar isto a uma dimensão superior. Este regimento não é um regimento apropriado. O Governo demite-se de exercer, de ir ao Parlamento. O Parlamento não fiscaliza a ação governativa e, portanto, o objetivo é conjugar forças estritamente no âmbito parlamentar, é preciso dizê-lo. Isto são 8 pontos que estão aqui consagrados estritamente no âmbito parlamentar, para que se peça, digamos, uma declaração de legalidade e inconstitucionalidade de algumas normas, para que se altere o regimento, para que o Governo possa lá ir, para quando houver um pedido de audição parlamentar a um secretário sobre alguma matéria de relevo, ele possa se deslocar ao Parlamento para esclarecer os deputados. Enfim, uma série de situações. De atitudes que neste momento não se verificam. Só se consegue colocar num determinado patamar com uma convergência, e foi isso que aconteceu.